Nós estamos falando sobre histórias ao redor da manjedoura, né? Esse é o nosso tema aqui, logicamente, né, por causa do Natal, então nós vamos seguir aqui até pós-Natal, né? Até o primeiro domingo pós-Advento, nós vamos seguir com as histórias em torno ou ao redor da manjedoura, né? E hoje eu gostaria de falar sobre se conformar à vontade de Deus. Talvez esse seja um tema batido e o seu coração já se desligue, né? Porque quantas e quantas vezes você já ouviu falar esse negócio de se conformar à vontade de Deus, né? Existem livros a rodo no mercado gospel, ou no mercado evangélico, né? Seja lá como você queira chamar esse mercado, né? Que existe livros a rodo das pessoas tentando dar um norte, né? Para as pessoas, para os discípulos de Jesus entenderem qual é a vontade de Deus, né? Uma das coisas que isso brota do nosso coração, emerge, né? Assim que nós nos convertemos, ou melhor dizendo, assim que nós encontramos, né? Ou Deus nos encontra, melhor dizendo, quando Deus nos encontra com a sua mensagem em Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo, quando Ele faz isso na nossa história, logo depois deste momento de experiência com o Espírito Santo, a nossa pergunta é: qual que é a vontade de Deus então? Como eu me conformo à vontade de Deus? Como que eu descubro, né, a vontade de Deus? Então eu gostaria de convidar você a abrir em Lucas, capítulo 1, de versos 26 a 38, ou você pode acompanhar aqui. Como vocês sabem, nós vamos trabalhar expositivamente esse texto, né? Mas antes disso, uma das coisas que a gente fala, né, ou que nós falamos quando pensamos em vontade de Deus, é sempre naquele momento de caixinhas de promessa, né? Então a gente pega lá, por exemplo, Romanos capítulo 12, Romanos 12, 2, né? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável, perfeita vontade de Deus. Olha só, né? Então a gente olha para esse texto e a gente pensa, né? Olha, eu preciso experimentar isso, né? Eu preciso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Eu preciso comprovar, eu preciso experimentar isso. O grande problema é que quando a gente olha para esse versículo, né? A gente pensa que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela está em sincronia com a minha boa, perfeita e agradável vontade para mim. A mesma coisa acontece quando a gente lê na caixinha de promessas Jeremias capítulo 29, versículo 11. Provavelmente você já tem, né, ou já teve um quadro lá na sua casa, né, com esse versículo, né, que diz assim, né? Olha, porque eu sei que porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha que coisa bonita, não é verdade? E daí você pensa novamente, né? Esses planos aqui são os planos que Deus tem em sincronia com os meus planos, né? Em sincronia com os meus planos, porque a gente nunca pensa o contrário, né? A gente ora a oração do Pai Nosso muitas vezes dizendo, seja feita a tua vontade, mas lá no fundo do nosso coração seja feita a minha vontade, que se estabeleça os meus planos, porque afinal de contas, meu é o reino. Ou quando a gente lê o Salmo, né, o Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A gente lê esse salmo dizendo assim, Senhor, aqui estão os meus planos, então eu estou te dando aqui o que eu quero que o Senhor faça, então por favor, faça conforme a minha vontade.
faça conforme a minha vontade. Porque afinal de contas, eu estou entregando já os meus planos todos prontos aqui para o Senhor. Está aqui, ó, tudo prontinho. Basta você seguir aquilo que eu quero. E daí, todos nós seremos felizes para sempre. Não é verdade? Porque é assim realmente que a gente pensa. É dessa forma que a nossa espiritualidade no meio evangélico brasileiro é desenvolvido. Porque antes da soberania de Deus, no meio evangélico brasileiro tem a soberania do eu. A soberania do eu. Antes da soberania de Deus, no meio evangélico brasileiro, nós ensinamos que nós podemos, de fato, determinar a Deus a vontade dEle. Nós podemos ditar a Deus a vontade dEle. Então a nossa oração, na verdade, não é oração de entrega, não é oração de gratidão, não é uma oração de busca pela vontade, pela presença de Deus nas nossas vidas. As nossas orações é colocando Deus na parede para lhe realizar aquilo que a gente deseja. Então tem muito mais a ver com o meu eu, né, ou com a soberania do eu, do que com a soberania de Deus. De Deus. Bom, mas hoje nós vamos olhar para a história de Maria, né? Eu sei, Maria é um personagem polêmico, né? Ou um personagem icônico, melhor dizendo, antes de polêmico, né? Um personagem icônico. Por quê? Porque em algumas tradições, né, da fé cristã, Maria é tido em alta estima. Em alta estima, né? Em algumas tradições da fé cristã, Maria é tida como a rainha dos céus, como uma ou uma intercessora também, né? Junto a Deus. Maria é tida como a mãe de Deus. Em algumas tradições da fé cristã, ela tem essas características, esses adjetivos. Porém, em outras tradições da fé cristã, Maria é quase como um subproduto da espiritualidade bíblica, né? Ela é totalmente esquecida. Então, vamos fazer o seguinte: nós não vamos nem além e nem aquém do que a palavra de Deus diz, ok? Nós não vamos nem além e nem aquém do que a palavra de Deus diz, porque afinal de contas, né, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, e a gente confessa isso, a gente precisa viver sobre isso. Então em Lucas, capítulo 1, verso 38, tem o final da nossa história. Eu quero começar a nossa história pelo final, ok? Então olha só, Lucas capítulo 1, verso 38 diz assim: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu coloquei ali entre parênteses, ali aquele grifo meu, né, grifo do pregador, né, aquele o, porque eu quero que você faça essa oração. Porque essa é uma oração que Maria faz ao final do seu encontro com o anjo Gabriel. Ao final do seu encontro com o anjo Gabriel. Quando a vontade dela, ou quando a vontade de Deus, se conforma, né, ou torna forma na vida de Maria. Porque isso é experimentar a vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus é vir a soberania de Deus sobre a minha vida, e essa vontade de Deus soberana sobre minha vida toma forma em mim. Toma forma em mim. Então, de certa forma, eu preciso abrir mão dos meus sonhos, dos meus projetos e de tudo aquilo que eu tenho para ter essa forma, né, essa vontade tomando forma em mim. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar vocês, ou gostaria de mostrar para vocês uma das citações que eu mais gosto de C.S. Lewis, que está no livro Cristianismo Puro e Simples, né? Lewis, ele diz o seguinte: na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera, perceba agora, diríamos que o nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente o quê? Pequenos.
Então essa é uma introdução. Lewis está falando exatamente desse assunto que nós estamos discutindo hoje. E ele continua dizendo o seguinte: somos criaturas divididas. Somos criaturas divididas. E eu vou grifar aí automaticamente aquilo que eu quero mostrar para vocês. Somos criaturas divididas. Corremos atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa o convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco. Duas coisas que Lewis diz aqui, muito importantes para a nossa mensagem de hoje, que eu quero que você tenha no seu coração, e que está, lógica, em conformidade com as Sagradas Escrituras. Primeiro, Lewis vai ter uma visão clara: nosso coração está dividido. Quando nós falamos de experimentar e comprovar e tomar forma da vontade de Deus em nossas vidas, o nosso coração está dividido. Eu creio que todos aqueles que têm um compromisso sério com Deus têm esse desejo. Mas ao mesmo tempo que ele tem esse desejo de ver na vida dele a vontade de Deus tomando forma, ele experimentando e comprovando dessa boa, perfeita e agradável vontade, dia após dia na vida dele, eu creio também que o nosso coração está dividido. Nós buscamos muitas vezes coisas antagônicas ao reino de Deus. Lewis, ele dá alguns exemplos aqui, que talvez na época dele, quando ele escreveu, Cristianismo Puro e Simples, na Inglaterra, ele estava falando de coisas da cultura dele, correndo atrás de álcool, sexo e ambições. Mas eu também acho que não mudou muito no nosso tempo hoje em dia. Então, ao mesmo tempo que a gente busca a vontade de Deus, o nosso coração corre atrás de coisas antagônicas. Nós abrimos mão da alegria infinita que nos é proposta no Evangelho de Jesus, para experimentarmos alegrias que desaparecem, em um passe de mágica. Como o próprio Salomão diz no seu livro de Eclesiastes, a beleza, a alegria deste mundo é como a erva, ou como a flor da manhã, que logo quando o sol se nasce, põe a pico no dia, ela seca. Que a alegria e a vitalidade dessa vida é como a neblina, que assim que o sol aparece, o calor esquenta o tempo, ela some. Então perceba uma coisa que nós muitas vezes não temos a simpatia de sermos confrontados com isso. Sim, eu creio que eu e você temos um desejo ardente de experimentarmos a vontade de Deus tomando forma em nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, o nosso coração está dividido. E nós buscamos aquilo que é imensamente menor daquilo que Deus propõe para a gente. Imensamente menor. Então, daí Lewis diz o seguinte: olha, então vocês são como aquela criança ignorante. Ele cria uma imagem, porque é bom a gente criar imagens para a gente saber do que está falando. Ele cria uma imagem: olha, você é como aquela criança ignorante, que por não experimentar algo maior do que a sua imaginação comporta, algo maior do que os seus olhos comportam, porque o que nós estamos falando aqui é sobre aquilo que os nossos olhos comportam. Porque nós, como seres humanos, somos altamente visuais, sensoriais, não é verdade? Altamente visuais e sensoriais. Por exemplo, quando você está próximo ao almoço e você sente aquele cheiro de bacon que está sendo frito para colocar o feijão, a sua boca não se enche de saliva?
A minha se enche. Se você for diferente de mim, me desculpe. Me desculpe, mas eu sou assim. Ou quando você ouve uma música que relaxa os seus sentimentos, que relaxa a sua mente, e você quase adormece. Nós somos seres sensoriais. Nós muitas vezes só conhecemos e experimentamos aquilo que nós sentimos pelos nossos sensores, pelos nossos sentimentos, pelos nossos sentidos. E daí ele está dizendo assim, por causa dessa nossa ignorância, dessa nossa visão limitada, o Evangelho nos oferece umas férias na praia. Mas nós continuamos com os nossos olhos e os nossos corações agarrados aonde? Nos bolinhos de areia feito na favela. É isso que tem a ver com vontade de Deus. É aquilo que Deus oferece a você e aonde o seu coração está preso. Aquilo que Deus oferece a você e aonde o seu coração está preso. Deixa eu voltar então à oração de Lucas, versículo 1, verso 38. O texto diz assim, final da oração: que aconteça comigo conforme a tua palavra. A palavra ginomai está aí, né? A palavra grega ginomai, que significa vir à existência, começar a ser, receber a vida. É interessante que aqui está dizendo assim, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Deixa eu dar um outro lugar que aparece a mesma palavra, na mesma conjugação verbal, e ver como tem um outro significado profundo também. Quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, o diabo chega para Jesus e diz: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se agnomai, se transformem em pães. Agnomai também tem esse sentido de transformação de essência. Perceba como que Mateus usa a mesma palavra que Lucas está usando em Lucas capítulo 1, verso 38. Em Mateus capítulo 4, versos 3, Mateus está usando assim, agnomai, você transforma pedras em pães. É transformação de essência. Então, quando a gente volta para Lucas capítulo 38, capítulo 1, verso 38, a gente pode entender também que aconteça comigo conforme a tua palavra, que a sua palavra me transforme conforme a tua vontade. Que a tua vontade, tome forma, mude a minha essência, tome forma na minha vida. Mas tem uma outra coisa que é muito mais interessante do que a oração final que está no verso 38. É o começo dessa oração. Maria vai dizer o seguinte, depois daquele encontro com Gabriel: sou serva. Sou serva. E perceba então que Maria está definindo a sua identidade. A sua identidade está firmada não na visão que ela tem a respeito dela mesma, e nem na visão que os outros têm dela, mas na visão que Deus tem dela, porque ela é uma serva. Ela fala assim, eu sou, é um verbo ali que define a essência daquela pessoa. É o que eu sou serva. Eu não sou senhora. Eu não dito as regras. Eu olho para os planos de Deus, e essa vontade de Deus toma forma na minha vida. Por quê? Porque eu sou serva. Perceba, isso é uma definição de identidade. O texto também, e uma outra coisa, né? Aquele que é servo, porque a palavra para servo aqui é doulos. Né? É aquele que é o escravo que não tem a própria vontade, é o escravo que está em conformidade com a vontade do seu Senhor. Então, quando a gente fala aqui de servo, é que os seus desejos, vontades e planos estão submissos ao seu Senhor.
O seu Senhor pode aprovar os seus planos, o seu Senhor pode alterar os seus planos, e o seu Senhor pode dizer não aos seus planos. E talvez nessa segunda parte aqui, é a coisa mais difícil que nós temos dentro da nossa espiritualidade, porque isso aqui tem a ver com a soberania de Deus, em confronto direto com a soberania do eu. Perceba, a espiritualidade cristã não nega os desejos de ninguém. A espiritualidade cristã não nega os planos de ninguém. A espiritualidade cristã não nega as vontades, não existe uma negação de vontade, não existe uma negação de desejo, e muito menos uma negação dos planos que nós devemos fazer. Mas perceba uma outra realidade. Se não existe a negação, existe a conformidade. A conformidade. O meu Senhor, Ele pode fazer o quê? Ele pode aprovar os meus planos. Ele pode falar assim, ok, Wellington, acho que esses planos, né? Aconteceu algo, um milagre aconteceu, e nossos planos estão em sincronia. Existe uma aprovação desses planos. Deus permite todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Mas Deus também altera as coisas que acontecem em nossas vidas. Deus altera, porque Ele é soberano. E a soberania de Deus é matriz para todas as coisas, porque nós não somos nihilistas, né? Nós não somos determinacionistas. Nós cremos em um Deus soberano que está agindo em toda a história. Essa é a visão cosmológica, cósmica das Escrituras. Então esse Deus, Ele pode aprovar os seus planos. Esse Deus, Ele pode alterar os seus planos. E esse Deus, Ele pode dizer não. A pergunta que talvez você tenha que responder no seu coração é se você quer se relacionar com um Deus soberano. Porque dentro da espiritualidade evangélica brasileira, foi nos apresentado um Deus que é refém. Refém dos meus planos, das minhas vontades e dos meus desejos. Um Deus que quando eu oro, Ele muda. Ele muda a história. Mas não porque Ele determinou a mudança, mas porque eu estou pedindo essa mudança. Talvez essa doutrina da soberania de Deus é a doutrina mais intragável para a nossa espiritualidade pós-moderna, aonde o homem deseja a autonomia e luta contra a submissão a Deus, a submissão à vontade de Deus. Bom, a pergunta que eu queria fazer para vocês é, então, como exercitamos o nosso coração a conformar-se à vontade de Deus? Como que eu exercito o meu coração? Porque a gente sabe o resultado da oração de Maria no final do encontro. Mas como que ela chegou, né? Como que ela chega a esse resultado aqui? Porque isso é o fruto de uma experiência que ela tem com o Senhor, de uma vivência que ela tem com Deus. Ela não chega a esse resultado simplesmente por uma questão do acaso. Não, ela teve uma experiência, uma vivência com Deus, e por ter essa experiência e vivência com Deus, ela chega a esse resultado. Então, eu gostaria de sugerir para vocês algumas ideias baseadas no texto que nós estamos lendo. Primeiro, não tenha medo de abrir mão dos seus planos para abraçar os planos de Deus. Não tenha medo de abrir mão dos seus planos para abraçar os planos de Deus. Olha o que o texto diz. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Então, olha o grifo. Uma virgem prometida em casamento. Qual era o plano de Maria?
Qual era o plano de Maria? E eu não estou entrando em questões culturais. Eu sei que se você é um leitor voraz das Escrituras, vai dizer, mas Wellington, não é plano nenhum de Maria, porque afinal de contas, quem combinava os casamentos eram os pais. E, na verdade, nem José, né, queria casar com Maria. Eu sei, mas vamos fazer uma acomodação cultural nesse momento. Porque mesmo que os planos fossem dos pais de Maria, haviam planos. Haviam objetivos, haviam metas sendo traçadas. Então, eu gostaria de pensar o seguinte: Maria, uma jovem, por volta dos seus 15 a 17 anos, porque geralmente era essa a idade que aquelas moças na Judéia do primeiro século casavam. E essa moça, essa jovem, que nos nossos padrões seria uma adolescente, ela estaria planejando o seu casamento. Então ela estava planejando a festa com a sua mãe, olhando o vestido de casamento, planejando como seria a sua casa em Nazaré, da Galileia, vendo que móveis ela ia comprar, qual que era a lista de casamento que ela estava fazendo, quantos filhos eles teriam. Talvez 12, né, para honrar os patriarcas, né, já que ela vinha da família de Davi. Então ela falava, poxa, ela estava com todos os planos dela. Então quando você olha para esse texto, quando Lucas nos dá, e Lucas é alguém que escreve de maneira meticulosa o Evangelho, ele nos dá qual era a vida e a perspectiva de Maria. Ela era uma jovem prometida em casamento a outro jovem. E esse era o plano dela. Esse era o plano dela. Mas o texto, ou segundo o texto que nós estamos lendo, Maria tem uma reviravolta. O anjo aparece para ela. E ao anjo aparecer para ela, tem uma mensagem. O anjo diz, agraciada, né? Não tenha medo. Mas no verso 30 e 31, a gente vê a mensagem amplificada. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e porá o nome de Jesus. A pergunta que eu tenho para fazer para você é: você tem disposição de abrir mão dos seus sonhos para abraçar os sonhos que Deus tem? Ou melhor, a gente fala de sonhos, né? Mas isso é uma forma errada de se colocar. Você tem coragem de abrir mão dos seus planos para abraçar os planos de Deus para a sua vida? Porque uma moça ouve de um anjo, não tenha medo. Sabe por que Gabriel diz para Maria, não tenha medo? Porque a vida dela, a partir daquele momento, vai se transformar. Não vai ser mais a mesma. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque a sua vida, Maria, vai sair do seu controle. Porque, afinal de contas, a partir de agora, a vontade de Deus vai tomar forma na sua vida. E a partir desse momento, você vai experimentar aquilo que a Bíblia diz há muito tempo, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que os planos de Deus são mais altos que os seus planos, que Ele sabe quais são os planos que Ele tem a seu respeito, e por saber de tudo isso, a partir de agora, você vai experimentar isso. E você vai perder o controle de tudo isso. A questão é, quando você vai caminhando com o Senhor e a vontade do Senhor toma forma na sua vida, você perde o controle. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Foi a palavra do anjo a Maria. Não tenha medo. Mas o texto continua, e um outro axioma que eu gostaria de colocar para vocês é isso aqui. Com santas expectativas, pondere cada palavra que o Senhor fala ao seu coração.
O verso 29 diz o seguinte: Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando que poderia significar, pensando no que poderia significar essa saudação. Então ela tem uma saudação, o anjo dá uma saudação, e ela fica pensando, mas poxa, o que é essa saudação, afinal de contas? O que é essa saudação? Agora perceba uma coisa, o texto diz que ela ficou perturbada. Perturbada. Classicamente, todo mundo vai dizer que perturbada é estar profundamente preocupada, porque a palavra no original quer dizer exatamente isso, ok? Perturbada, ela ficou profundamente angustiada ou preocupada. Mas a palavra tem um outro significado, né? E por que, antes de entrar nesse outro significado, por que Maria ficou profundamente angustiada e preocupada? Ela se encontrou com um anjo. Ela se encontrou com um anjo, e geralmente quando o anjo aparece é para trazer o juízo de Deus. Então ela pensou, como eu, uma pecadora, não ficaria perturbada diante de uma visão celestial. Diante de algo muito grande, diante de um ser que não tem pecado. Diante de um ser que vive na presença do Senhor. No Santo dos Santos de Deus, e não no Santo dos Santos do templo que eu conheço, do templo físico de Jerusalém, mas no Santos dos Santos da presença desse Deus Santo. Esse anjo serve na presença de Deus. E esse anjo que serve na presença de Deus está visitando uma pecadora. Como não ficaria preocupada? Mas existe uma outra possibilidade, eu gostaria de demonstrar para vocês que eu acho que essa outra possibilidade seria mais plausível para mim, historicamente falando. Porque diz o texto que ela ficou preocupada, né? Mas essa preocupação, ou melhor, essa perturbação, tem a ver com surpreendeu-se muito. Maria ficou surpreendida com a saudação. Por quê? Por quê? A cidade natal de Maria é Nazaré, não é? A cidade natal de Maria é Nazaré, com uma população de apenas algumas centenas de pessoas. Nazaré, ela não era uma cidade cosmopolita. Era uma cidadezinha pequena. Era uma cidadezinha que muitas vezes não está contada nos livros históricos. Por exemplo, Joséfo, quando faz a historicidade da região da Judéia, ele não cita Nazaré. Ele não cita Nazaré, porque Nazaré é insignificante. É insignificante. No Talmud, cita 63 cidades. Pergunta, cita Nazaré? Não cita. Tanto, perceba, documentos históricos. Joséfo, Talmud. Joséfo cita 59 cidades. Não cita Nazaré. O Talmud cita 63. Não cita Nazaré. Então, quando Maria tem essa visão, ela fala assim, uau, Deus veio na esquina do mundo. Deus veio visitar o lugar que não era visitado. Deus veio reconhecer a pessoa que não é reconhecida. Então, por isso que enche o coração de expectativas. Essa perturbação que Maria tem para mim aqui, são essas santas expectativas que nós temos que ter diante da ação de Deus. Porque Deus, Ele visita os lugares inesperados. Deus, Ele não se prende ao status quo da época, mas pelo contrário, Ele está trabalhando com aquilo que ninguém trabalha muitas vezes. Então ela fica perturbada por esse sentido. Tanto é verdade que perceba o que ela diz em Lucas, capítulo 1, versos 48, 51 e 52, quando tem o cântico de Maria. Olha só, pois atentou para a humildade da sua serva. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração.
derrubou governantes de seus tronos, mas exaltou quem? Os humildes. É tão verdade esse espanto, essa perturbação santa que Maria sente no seu coração, que é retratada mais tarde no canto dela. Quando ela canta o quê? Sobre essa perturbação, sobre essa ponderação. E perceba, o que eu estou pedindo para vocês é que vocês tenham santas expectativas com aquilo que Deus está fazendo na história, mas ao mesmo tempo, não deixe do quê? De ponderar, porque o texto fala exatamente a respeito disso. Olha só o que o texto fala no final, pensando no que poderia significar esta saudação. Pensando no que poderia significar esta saudação. Qual saudação? Verso 28. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegria, a presença de Deus de maneira ímpar, porque ele diz: alegre-se, o Senhor está com você. E ele fala de graça, de favor que não é merecido por ela, mas é que Deus favoreceu ela. Alegre-se porque Deus está olhando com graça e misericórdia por você. E ela pensa. A palavra pensar aqui é a palavra que é muitas vezes usada no grego para aquela ponderação lógica, pesando os fatos. Então a ideia principal aqui é: Maria está pesando na sua cabeça o que ela está ouvindo. O que isso significa? Então perceba que a fé tem essa possibilidade, né, da gente olhar para aquilo que Deus está dizendo e a gente dialogar com isso, pensando, perguntando no nosso próprio coração, o que isso significa? Mas isso não tira as expectativas santas daquilo que Deus está fazendo. Então, esse pensar naquilo que Deus falou para você, não tira o maravilhamento da fé. Porque muitas vezes, né, quando a gente fala em pensar a fé, a gente acha: não, esse cara é muito racional. Esse pessoal aí, presbiteriano, eles pensam demais. Né? Eles pensam demais, eles não ouvem a fé. Pelo contrário, o que Maria está me ensinando é que eu preciso realmente ponderar, mas ter santas expectativas do que Deus está fazendo. Essas duas coisas andam juntas. Para eu me conformar, para a vontade de Deus tomar forma na minha vida, eu preciso ter santas expectativas e pensar naquilo que Deus está me mostrando. Ainda o texto bíblico me mostra o seguinte: diante das suas limitações, pergunte o como. Perguntar o como não é falta de fé. Perceba o que Maria diz em Lucas capítulo 1, verso 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Eu sou virgem. Se você lembrar, semana passada nós estudamos Zacarias. E Zacarias perguntou como? Ele perguntou como? Ou ele simplesmente falou assim: eu preciso de uma prova. Porque afinal de contas eu nunca acredito no que você está falando. São duas coisas diferentes, perceberam? A pergunta de Zacarias semana passada era uma pergunta leviana, que duvida do caráter de Deus. Leviana porque ela duvida do caráter de Deus. Ele tem uma visão. O anjo chega para Zacarias e fala assim: Zacarias, o Senhor ouviu a sua oração. A sua esposa dará um filho para você. Você orou durante tantos anos, agora a sua esposa vai te dar um filho. E ao invés dele ter uma dúvida saudável, vamos dizer assim, uma dúvida saudável sobre aquilo, ele fala assim: eu quero
uma prova, porque afinal de contas, eu preciso de uma prova, é uma dúvida, a pergunta de Zacarias é cínica, então nós precisamos ter cuidado com isso, porque muitas vezes as perguntas que nós fazemos diante das promessas de Deus são cínicas. E esse cinismo, ele apaga a nossa fé, mas por outro lado, existe uma dúvida saudável. E Maria olha então para o anjo e diz assim, ok, tudo bem, você está me dizendo que Deus vai fazer isso na minha vida, mas eu quero te perguntar como, porque eu sou virgem. Então ela tinha uma limitação. Ela tinha uma limitação. Ou não tinha? Eu sou virgem. Mas o anjo diz, e o anjo explica isso, a partir do verso 28, né, o anjo, depois do verso, desculpa, está o verso 28, mas é pós a pergunta, né, então a partir do verso 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim que aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, perceba agora, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia o ser estéril já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Uau! O anjo respondeu como? Então, para aí, diante daquilo que Deus promete para a sua vida, quando você ouve a voz do Senhor com santas expectativas. Você pondera sobre essa voz que falou ao seu coração. Você pode perguntar como. Como você vai fazer isso? Porque, Senhor, eu tenho algumas limitações. Eu sou virgem. Eu sou virgem. Dizia Maria. Diz Maria, né? Afirma Maria. Eu sou virgem. E daí o anjo explica, olha, o Espírito Santo virá sobre você. Será uma obra de Deus, porque a criança que vai nascer de você será chamado Santo, Filho de Deus. Uma das obras, um dos milagres maiores das Escrituras é o nascimento virginal de Cristo Jesus. É a afirmação categórica daquele que encarna na história para nos salvar. Ele é realmente Filho de Deus. É isso que nós comemoramos. Nós comemoramos o Natal porque aquele que nasceu, ele nasceu de um milagre. E ele nasceu de um milagre para criar essa nova reconexão com Deus, para ser esse novo mediador que nós precisamos. Perceba o milagre. Agora, não torne o seu coração cínico. Pergunte o como. Não faça como Zacarias. Uma outra realidade que eu gostaria de colocar para vocês, e última. Não crie limites nas formas, não crie limites, nem regras, nem formas para aquilo que Deus pode fazer através de você. Não crie limites, nem formas e nem regras. Nós estamos falando de soberania de Deus. Um dos alicerces da doutrina reformada. Onde de todas as doutrinas nascem a partir da soberania de Deus. Então, uma das coisas que nós, como cristãos, precisamos ter cuidado é não criar limites, porque o meu conhecimento a respeito de Deus é limitado, e eu só tenho conhecimento a respeito de Deus porque Ele revela nas Escrituras. Porque se Ele não revelasse nas Escrituras, eu não teria conhecimento a respeito de Deus. Então perceba isso. Não crie limites. Não faça formas, porque a gente muitas vezes tem a tendência de criar formas e encaixotar Deus, a forma com que Deus precisa fazer as coisas que eu acho que precisam ser feitas. E quem faz isso, geralmente, são os típicos religiosos. Jesus lutou bravamente contra essas pessoas que colocaram Deus em uma caixa.
Deus está mostrando isso através da vida de Maria, porque Ele foi buscar alguém na esquina do mundo. Alguém que não era visto. Uma cidade que não era contada. Um vilarejo. Ele foi lá buscar alguém para servi-lo. É isso que Deus faz. Deus não respeita as minhas formas, Deus não respeita os meus limites, Deus não respeita as minhas regras. Então não coloque regras, nem formas, nem limites, deixe Deus ser soberano. Porque perceba o que o texto diz. Pois nada é impossível para Deus. Esse é um atributo de Deus que é incomunicável a nós. Porque trazer à existência coisas que não existem, não está na minha alçada. Está na sua alçada? Porque na minha alçada não está. Está na alçada de Deus. Então perceba, não existe limites, não existe regras e não existe formas. Porque Ele é aquele que traz o visível, o invisível para o visível. É Ele que traz a existência àquilo que nada existe. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Paulo vai dizer uma coisa em 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 27 a 30, Paulo vai dizer o seguinte: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que nada o é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolhe aquilo que não é para levar a nada aquilo que é. Pergunta: existem regras? Existem formas? Existe limite? Você precisa aceitar isso. Você precisa aceitar essa verdade. Então, eu gostaria de convidar você a uma oração. Eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. Ao final dessa nossa história, eu gostaria de convidar você a fazer a mesma oração que Maria fez. Diante de tudo que foi revelado para ela, do plano de Deus, por mais louco que parecesse, para uma jovem entre seus 15 e 17 anos, em resposta àquele plano, ela fala: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Talvez o que falte para você na sua espiritualidade seja fazer essa oração, seja você dobrar o seu coração e fazer essa oração. Eu sou servo do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra, que a tua vontade, que a vontade de Deus tome forma das nossas vidas. E talvez, a partir
dessa oração, você vai comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A partir dessa oração, o seu coração não será mais dividido, não estará mais dividido. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua fronte, ore ao Senhor.